Sejam todos muito bem-vindos, né, a essa aula magna do dia de hoje, que será ministrada pela nossa professora, doutora Ângela Mazeu. O tema da nossa aula magna de hoje é Cibersegurança 2030, Novas Fronteiras, Desafios Globais e Perspectivas. E gostaria de falar um pouquinho do currículo dessa nossa querida professora, que nada mais, nada menos, é pós-doc do Laboratório de Física de Fusão de Plasmas, Tokamak TCA-BR, no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Possui doutorado em Engenharia de Sistemas Eletrônicos pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestrado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, MBA em Gerenciamento de Projetos, especializações em Engenharia de Produção e Gestão de Qualidade. Colabora com projetos de pesquisa no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEM e no Laboratório de Arquitetura de Redes LARC da Escola Politécnica nas áreas de cibersegurança e infraestruturas nucleares, IoT e sistemas de simulação de ataque e defesa. Acho que não preciso mais falar nada. Professora Ângela, é uma honra poder divulgar essa aula magna e que ela seja excepcional, e todos estão convidados a fazer perguntas, tirarem as suas dúvidas, porque já conhecem também essa professora. A palavra está contigo, Ângela. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Aula magna, normalmente, qual que é o intuito, né? A gente trazer uma abertura de cabeça para vocês, sabe? O termo ficou feio, mas é mais ou menos isso daí. Na verdade, eu vou trazer uma pincelada de um pouco do que a gente tem mais de quente na área de cibersegurança no momento, o que a gente tem de tendências futuras, né? O que a gente pode esperar do mercado, né? E também vamos falar um pouquinho de carreira, de transições de carreira, né? E como o que o mercado espera de nós, principalmente seja você que está começando na carreira hoje, como defesa cibernética, sua primeira graduação, seja de você que está na sua segunda graduação, terceira graduação, que você está fazendo complementação, né? Você já é um TI, tá bom? Vou começar aqui a compartilhar. Vamos ver. Então, cibersegurança, vamos falar um pouquinho de 2030, apesar que o pessoal hoje só fala 2030, protocolos de sustentabilidade, agendas globais e a segurança. Ninguém fala, né? Vamos falar das novas fronteiras, que a área de segurança ela é multidisciplinar e cada vez mais ela está se associando, ela está com diferentes outras disciplinas, né? Os desafios globais, porque hoje a gente vai falar também um pouquinho de desafio global, porque hoje hoje nós vivemos a guerra cibernética no mundo, né? E tem uma disciplina até que quem ainda vai estar no ciclo especializado vai ter, o professor Rodrigo Moura, que ele dá aula de malwares. E o primeiro vídeo da aula ele fala assim: a guerra cibernética mata, e ultimamente é que mais tem matado. Então, assim, não ainda, né, com os números, né, lógico, você não vai comparar com o conflito Irã-Iraque, quanto uma guerra cibernética está matando, mas a projeção para o futuro é que ela venha matar muito mais do que as guerras normais, né? Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas, vamos ter guerra nuclear, o Xi Jinping vai lá, vai ter as bombas lá. Não, na verdade, já está acontecendo a guerra, né? Só como eu brinco, falo, só vocês abrirem os antivírus, os Kaspersky lá da vida, você já consegue ver o mapa de ataques no mundo inteiro, número de ataques, América Latina, Europa, Estados Unidos, China. Então, assim, está acontecendo todo dia. E muitas vezes as pessoas não vê. E aí também a gente traz também a discussão, a soberania, também pelo quinto domínio, né? Que é o ciberespaço, né? Bom, vamos lá. Então, eu trago essas questões, né, na abertura para ver, como eu tenho falado, já vim contextualizando, né? O que a gente tem observado? E a sociedade, né? Hoje a gente vive o que é chamado sociedade da era digital.
onde tudo é digitalizado, né? Tudo se torna digital. Qual que é o problema da digitalização da sociedade? Que as pessoas estão começando a colocar tudo interconectado, né? Vou dar um exemplo. O pessoal tem a assistente lá, aquela Alexa da Amazon. O pessoal tem Alexa. O pessoal vai lá, às vezes o pessoal teria uma em casa para poder fazer, olha, eu estou trabalhando, coloca música, quero ver a previsão do tempo, quero trocar de canal, quero apagar a luz, tudo bem. Aí ela já está, além de interação, ela já está fazendo o quê? Casa inteligente, apaga a luz, desliga a luz. Tem gente que põe ela para ligar, acionar a máquina de fazer café, máquina de fazer pão. Porém, as pessoas estão ficando tão acostumadas com isso que eu já vi um caso que a mulher falou assim: a mulher tinha umas 4, 5 Alexas em casa e ela tinha filhos pequenos. Ao invés dela pegar e falar assim, ó, sabe, tipo coisa de mãe, de antigamente, dar um berro, fulano, vem aqui. Ela não, ela manda a Alexa chamar o filho no quarto, entendeu? Então, assim, esse excesso de digitalização, o que traz com isso, né? A gente traz aumento das superfícies de ataque, aumento de vulnerabilidade do sistema, porque quem garante, normalmente, quem interconecta tudo isso daí caseiramente, dificilmente é uma pessoa que tem conhecimentos de segurança, né? Normalmente tem Alexa, já tem o robô aspirador, né? Como eu falei antigamente, pessoal, quem imaginava que o pessoal ia fazer ataque cibernético? Tem que ter, por exemplo, né? Tem aquela série lá do CSI Cyber, né? Tem o CSI Miami, CSI Cyber, o pessoal fazia ataque cibernético na babá eletrônica. Outro dia eu já vi um relato, ano passado, que já estavam tentando fazer um ataque cibernético com robô aspirador. Isso minando meu sonho americano de ter um super robô aspirador, porque eu falei, caramba, tem que colocar tudo camada de segurança. Então é o seguinte, a sociedade está ficando hiperconectada, né? Diferentemente que antigamente a gente tinha sistemas isolados, né? Então isso está facilitando o crescimento tanto da área de segurança quanto da propagação também de crimes. E os ataques cibernéticos, né? Estão se tornando cada vez mais complexos e mais sofisticados. Isso a gente fala, por exemplo, de cultura nível Brasil, em que, por exemplo, o que mais a gente sofre aqui que são com fraudes, estelionatários, né? Phishing. A gente estava fazendo uma análise um tempo atrás, o phishing que está rolando na Europa, por exemplo, na Espanha, era o phishing que rolava aqui no Brasil há 5 anos atrás, que para a gente, assim, é super bobo, e para eles entendeu? Porque já é outra cultura, tem outros fatores intrínsecos, né? Mas é o que a gente pode falar, aqui o crime é sofisticado, e a segurança também tem crescido de modo sofisticado também. Aqui, para quem usa Alexa, essas interfaces assim, a menor preocupação é ficar sem internet, sem luz, né? Porque eu tenho um colega que ele tinha a casa toda inteligente, assim, e a internet acabou, a luz ele não conseguia ligar porque ela era conectada no Wi-Fi. Foi ótimo, assim, para ele. Entrou no caos. Ele tava no caos. Depois ele trocou, ele arrumou, tirou essas tomadas inteligentes, voltou para convencional e tudo mais. Mas ele falou que foi 3 dias sofridos, porque foi 3 dias sem internet, 3 dias sem conseguir acender a luz. E só faltava ele você falar que ele tinha um carro elétrico também, que por sorte estava descarregado na garagem. Não, O inimigo número ele um tem dos. um BID da vida que ele carrega na empresa. Então, assim, essa foi a menor dor de cabeça dele, porque o resto. Então. É o Alguém inimigo queria. número um dos programadores de casa inteligente, a energia. E sabe o que é mais interessante? Que mundialmente a gente tem a tendência de ter ataque cibernético em infraestruturas críticas. Porque aqui no Brasil, né, pela estrutura de corrupção que a gente tem, né, estelionatários, o golpe para roubar dinheiro do velhinho, golpe para aposentadoria, golpe para esses daí para tirar dinheiro, golpe do Pix. É uma situação bem particular de Brasil, né?
Lá fora, a gente tem a forense, né, que é pedofilia, alguns crimes mais clássicos, né? Mas, mas uma coisa que ainda é muito pouco falada, que a gente vê como uma tendência futura, é ataque cibernético e estruturas críticas. Não sei se vocês se lembram que no começo do ano teve um apagão na Espanha. E aí, até hoje, ninguém sabe falar o que foi que aconteceu, se foi ataque cibernético, obviamente que eles, se for, eles vão negar, né? Mas é uma possibilidade, né? Sabe aquela situação assim, não caiu uma gota de chuva e apagou a cidade inteira, sabe? E às vezes a gente vê situações que as pessoas fazem até pré-testes disso daí, para ver se de fato vai funcionar ou não, entendeu? É assustador, né? Mas aí vem o pessoal que às vezes fala: olha, será que isso daí é explosão solar? Você lembra que eu acho que no ano passado, 2020, 24, 23, tinha o pessoal do apagão. Não sei se vocês lembram. Ah, a Terra vai ter 3 dias de apagão, porque o Sol vai ficar na escuridão e não sei o quê. Ou vai falar que vai ficar sem energia. Então, uns falam que é explosão solar, não sei o quê. O que que pode ser por trás de tudo isso daí também? Ataque cibernético, entendeu? E aí o problema é que você instaura o caos no país. Se você ataca a malha de energia, você instaura o caos no país, porque você afeta o hospital, você afeta ninguém. Hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, quase ninguém mais anda com dinheiro na mão. Você faz tudo digitalmente, né? O pessoal paga com o Pix. Sem energia, como é que você vai fazer como é que você vai fazer as operações bancárias? Então, assim, tem alguns relatos que o pessoal já está fazendo essas simulações também para sistemas críticos, água, energia, né? Como a gente também fala também, né? Tem muitos relatos também que a gente fala às vezes de instalações nucleares, que a gente já vê o conflito lá, Israel com Rússia, Israel, Ucrânia, um acionou centrífuga do outro. Então, às vezes a gente acha que essas coisas estão para lá, que estão muito distantes da gente. Que às vezes a gente acha que então, o ataque cibernético é banco, entendeu? E não é. O ataque cibernético tem como se fossem níveis, né? Não níveis de tipos de ataque, nem classificação. Eu estou falando assim de públicos, né? Tem o pessoal do público das fraudes, tem o pessoal agora eu já quero mexer na infraestrutura de um país, então aí já vou mexer na parte crítica, de infraestruturas críticas, né? E a questão do próprio ciberespaço, né? Que é considerado o quinto domínio, né? Ou, como eu falei, você pode falar, professora, dar um exemplo de uma viagem aí, um ataque cibernético no ciberespaço. Por exemplo, você pode ter um ataque cibernético, sei lá, e ativar um míssil interbalístico de um país para ativar, para lançar esse míssil interbalístico, tá? Que veio via ciberespaço. Por exemplo, o conflito Israel, a gente viu muito isso em 2023, né? Quando teve a guerra lá, a partir de 23 de outubro, né? Se não me engano, lá em Israel, a gente começou a ver muito isso. E com toda a segurança que Israel tem, que é um dos países mais fortes na área de cibersegurança, chegou um ponto que o país falava, os governantes falavam para os empresários: olha, eu tento proteger o ciberespaço do país para as infraestruturas críticas, né? Eu defendo, mas a sua empresa eu não vou conseguir defender. Então ele falava, incentivava as pessoas a procurarem métodos de proteção de seus dados, métodos de segurança, reforçar a segurança, porque falava, devido ao conflito que a gente está tendo, né, Israel lá com Hamas, a gente vai sofrer ataque cibernético. Então, tente o que eu puder, eu consigo, mas não consigo completar tudo. Isso também é um foco de discussão que a gente tem. Por exemplo, como se tem em Israel, a gente tem no Brasil, o governo cuida da parte de infraestrutura crítica, mas você tem que cuidar da sua empresa.
Agora, por exemplo, na Europa, tem país como, por exemplo, na Espanha, quando teve esse ataque que o pessoal ficou sem luz, teve pessoas que morreram nos hospitais, aí eles se discutem, né? E sei que não acompanhei o desfecho final disso daí, mas até onde eu acompanhei, se tinha discussão, vamos supor, se acabou essa luz, tudo bem. O que foi que aconteceu? Não se definiu o que aconteceu. Ou falam que a culpa é o clima. Gente, eu não estou sendo profeta do apocalipse, tá? Eu não estou falando que que tudo é ataque cibernético. Eu estou abrindo a cabeça de vocês, entendeu? Para uma coisa que é real, que pode acontecer, pode não acontecer, pode ser o clima, entendeu? Pode ser explosão solar, mas também pode ser ataque cibernético. Vocês serão cyber defenders, você tem que pensar, você sempre tem que pensar nisso, né? E aí se discutia, né? Quem vai arcar com essas vidas que morreram porque faltou paciente que estava na UTI, faltou energia para o respirador, e etc, etc, né? Espanha tem problema, tem a questão das malhas de trem, tudo parou, um monte de gente não conseguiu ir para casa, o país ficou um caos. E aí, né? Então, assim, tem alguns governos, né, em que eles discutem isso com uma distribuição de responsabilidades diferentes. Também tem um ponto que o que a gente tem para cá funciona para cá. Mas, por exemplo, se vocês forem para o Uruguai, para o Paraguai, para os Estados Unidos, para a Europa, cada país vai ter a sua maneira dele ver até onde é o limite da responsabilidade dele sobre a cibersegurança do Estado e das pessoas, né? E, enfim. Então, baseado todo esse cenário que eu comentei para vocês, o que a gente vê? Como eu falei, o excesso da digitalização, a gente começou o quê? A crescer muito mais a área de cibersegurança. Então, há quem diga que até 2030, a área de cibersegurança vai passar de valor de 500 bilhões de movimentação em termos globais. E quais são as principais ameaças que nós temos? Opa, tem alguma coisa. Quais são as principais ameaças que nós temos, né? Desde do phishing, o ransomware ainda é considerado uma praga. Só que acontece, antigamente os ataques de ransomware eram mais simples. Hoje, os ataques de ransomware estão cada vez mais orquestrados e profissionalizantes, sabe? Mais profissionais. A gente tem, por exemplo, equipes especializadas em equipes de hackers especializadas em ataque de ransomware. Então, assim, cada um trabalha numa fase, numa estratégia de invasão. Tem a questão das fraudes com IA. A IA, ela se apresenta como uma ferramenta poderosíssima para o futuro. Só que temos que falar que a IA, ela chega a ser uma faca de dois gumes. Por quê? A IA é maravilhosa? É, porque ela nos ajuda, pode acelerar o aprendizado, ela consegue analisar quantidade de dados de maneira muito mais rápida que, às vezes, assim, um ser humano, às vezes, não conseguiria analisar. Já teve vários relatos de caso, por exemplo, somente na área de engenharia médica, de discussão de cases, sabe? Aquela notinha do rodapé de um case de um paciente que ninguém conseguia fechar o caso. Com a IA, ela conseguiu pegar aquele detalhe que, às vezes, aquela nota de rodapé que o médico, quando está estudando lá, não lê. Ela consegue pegar aquela nota de rodapé e fechar um diagnóstico, né? Então, assim, ela é benéfica, sim. A IA, ela é uma realidade nos dias de hoje. Hoje a gente não consegue mais, até mesmo em termos de educação, pensar de educação sem considerar o professor, que a IA, ela é um assistente do aluno, só que a gente tem que utilizá-la para o bem. Eu falo que, assim, se você utilizar a IA para o bem, ela é uma ferramenta potencializadora. Você aprende qualquer coisa, ela é uma ferramenta potencializadora. Mas também você pode usar a IA para o mal. O que a gente, pessoal, usa a IA para o mal? Para as próprias fraudes, né? Fraude que o pessoal clona a voz, né? Fraude as próprias deepfakes, né?
E chegou a um ponto, né, que a gente já chegou a ver da IA generativa fazendo phishing, criando phishings. Então, assim, é uma via de dois gumes, né? Uma faca de dois gumes, né? E também, que como eu falei, o panorama que a gente tem atual é a gente vinha de uns sistemas digitais isolados, né? Que cada um tinha, na sua casa só tinha antigamente o quê? Tinha o computador, tinha a internet, né? Tinha o Wi-Fi, mas você não tinha ainda essa interconexão de sistemas, né? E de ambientes. Então, era tudo muito mais isolado. Então, era muito mais difícil de se fazer um ataque cibernético, né? Hoje não. Hoje a gente está tudo interconectado. Então, falando um pouquinho de projeções futuras, né? O que a gente tem de interessante para a segurança? Pegando a carona aqui do IA com Machine Learning. O IA com Machine Learning, a gente consegue programar ferramentas para detecção de anomalias em tempo real, né? Principalmente monitoramento de tráfego de redes, monitoramento dessa identificação dessas anomalias, programá-la para ajudar em processos de tomada de decisão. Porém, né, também você pode utilizá-lo, como eu já citei o exemplo, de usar IA generativa para fazer ataques, como, por exemplo, gerar phishing, gerar deepfake, né? E aí eu achei muito interessante que eu achei um termo muito futurista, né? Porque eu já tinha escutado, né? Eu sei que em meados de 2010 a gente sempre, o mundo sempre tem uma corrida armamentista para algum fim, né? Teve as espaciais, teve pelas tecnológicas. Eu lembro que em torno de 2010, né? Eu estava vendo, né? Até uma parte que eu falei, foi no meu trabalho, no meu doutorado, que eu trabalhei com sensores. Então, de 2010 em diante, a 2020, a gente falava que a gente estava vivendo a corrida armamentista dos sensores. Todo mundo queria fazer um biosensor, todo mundo queria miniaturizar, fazer os diagnósticos em tempo real. Então, era a corrida armamentista dos sensores e diminuir os chips, deixar o chip o menor possível, sabe? Então, vocês podem ver que pela linha do tempo, os chips foram cada vez mais diminuindo, né? Nanochip, agora tem chip virtual, enfim. E agora, né, para minha surpresa, não estou mais nos sensores, meus sensores estão ultrapassados. A corrida armamentista agora, ela é tecnológica focada em IA. Então, olha que ponto. A gente tem uma IA, tipo, você tem que trabalhar com uma IA defensiva e uma IA ofensiva, porque o pessoal usa a IA também para produzir crime. Então, olha assim, que ponto a gente está evoluindo, né? O uso do conceito do zero trust, né? O zero trust, ele sempre foi utilizado como conceito de sempre confiar, sempre verificar, nunca confiar. Então, normalmente, a pessoa utilizava como uma boa prática. Só que ele está evoluindo o conceito do zero trust, não como uma boa prática, mas como uma norma. Então, você tem que usar o Zero Trust diariamente no seu sistema, seja para usuário interno, para usuário externo, mesmo que seja usuário cadastrado, não cadastrado, ele sempre vai ter que passar por aquelas três etapas, quero dizer, de caracterização, que é a autenticação, a autorização e a validação do usuário. Então, isso daí é uma coisa que vai virar padrão, principalmente para ambientes híbridos, como nuvem, ambientes como a gente está aqui, salas de aula remota, né? E IoT também, que a gente trabalha muito com a interconexão. E vamos falar um pouquinho de IoT, né? O IoT é aquilo ali, né? Vou dar aqui, né, um exemplo clássico, que antigamente a gente tinha. Vou contar aqui um relato meu, né? Antes da professora resolver virar professor, eu, quando pequena estagiária, trabalhava na indústria farmacêutica, né? Na área de engenharia de qualidade, e a gente fazia monitoramento, né, dos caminhões que traziam, né, produto refrigerado, os medicamentos e tudo, né?
Um ponto crítico que a gente tinha é que a gente não tinha, na época, né? Na época a gente fala assim, 5, 7 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não tinha ainda essa interconexão de informações. Então, por exemplo, meu caminhão saía do aeroporto de Guarulhos, refrigerado, temperatura do baú de 2 a 8. Eu distribuí sensores lá dentro para monitorar a temperatura da minha carga. Quando eu chegava na empresa, eu tinha que tirar esses sensores, baixar esses sensores, né? Parar eles. Aí eu tinha que pegar o notebook, descarregar sensor por sensor por via USB, e aí ele me dava um gráfico com o comportamento da temperatura da carga ao longo do trajeto. Hoje em dia, né, com o IoT, né, com a internet das coisas, trazendo essa interconexão, eu consigo acompanhar a temperatura da minha carga em tempo real. Ela pode estar em Guarulhos, ela pode estar no aeroporto, lá na França, Charles de Gaulle, pode estar lá embarcando no compartimento de carga. Hoje a gente consegue ter esse monitoramento de temperatura em tempo real. A questão de que fatores isso interfere, claro, interfere da gente ter, depende do servidor, da arquitetura do sistema, às vezes também tem os dados de transmissão, se é satelital, se é onda via rádio, aí tem outros detalhes de questões de engenharia de produto. Mas uma coisa, questão seguinte, eu consigo ter hoje a disponibilização de dados em tempo real, seja temperatura. Hoje a gente consegue ter geolocalização, quero saber o meu caminhão número 5 da minha frota, onde ele está, qual ponto ele está da cidade. Então, assim, tudo isso daí eu consigo avaliar em tempo real. Esse é o grande advento do IoT, né? Só que, como tudo, a gente interconecta tudo e a gente também aumenta as vulnerabilidades. Se a gente não colocar as camadas de segurança, obviamente, tá? E também tem outro ponto polêmico, né? Que é a criptografia e a computação quântica, né? Qual que é a grande questão da computação quântica com a criptografia? Na criptografia, normalmente a gente utiliza muito esses algoritmos RSA, ECC, principalmente para transações bancárias. E esse tipo de algoritmo, ele é facilmente quebrado com a computação quântica, quebrado em questões assim, de segundos. Então, isso fez com que o pessoal começasse a pensar, falando, peraí, a gente precisa melhorar esses algoritmos, a gente precisa criar algoritmos resistentes à quântica, à computação quântica. Então, esses algoritmos resistentes à computação quântica é o que vocês ouvem falar aí no mercado de criptografia pós-quântica, que é esse desenvolvimento desses algoritmos mais resistentes. Hoje, a gente está em fase de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem muito dinheiro despendido com isso, principalmente com governos, empresas, laboratórios de pesquisa, para tentar resolver essa questão. Então, de modo geral, né? Então, as principais fronteiras que a gente tem, né? Como eu falei do IA com Machine Learning, né? Questão do ataque e defesa automatizados, computação quântica, né? Que seria uma ameaça à criptografia, a estrutura que a gente tem, a criptografia atual. Tem um pouquinho de blockchain, soluções WB3, né? Web3, gente, desculpa, viajei. Web3. Qual que é o problema dessa solução? A questão do blockchain, ele aumenta a confiança, né? Porém, ele traz uma série de vulnerabilidades e muitas dessas ainda não foram mapeadas. Então, também é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. E o IoT, né, como eu falei, interconecta tudo, ainda mais que a gente tem o 5G, né, aumentando a superfície de ataque. Hoje, no IoT, além do 5G, a gente pode também ter a conexão com satélites, né, que fica o IoT, que é a internet das coisas dos satélites, tá? Então, também pode ter satélites, transmissão de dados via satélites nesse caminho. O termo do IoT com satélites, eles começaram a ser utilizados em 2019.
ele é bem recente também. Então, como eu estava falando, né? Desafios globais que nós temos. Hoje nós temos guerra cibernética entre as nações, né? Disputa por soberania por poder digital. Há uma necessidade de regulamentação internacional sobre as questões do ciberespaço, né? E como consequência desse cenário, né? Que chegando no grande ponto aqui da nossa aula é que há uma escassez de profissionais dessa área, né? Isso aqui são números estimados que eu peguei nível global, tá, gente? 3,5 milhões de vagas até 2030. Então, eu falo, nossa, professor, por que precisa tanta gente de segurança? Porque a segurança, ela é uma disciplina especializada do TI, né? Tanto que a gente tem muita gente que já é TI, seja engenheiro de computação, seja quem fez ciência da computação, quem fez banco de dados, quem fez tecnólogo de análise de sistemas, o ADS, muita gente indo fazer curso de defesa cibernética como uma especialização. Por quê? Porque eles estão verificando que a graduação em defesa cibernética, eles conseguem ter experiências mais práticas, porque às vezes do que fazer uma pós. E um cara que trabalha com TI, que quer ser um cyber defender, ele tem que ele tem que saber resolver problema, né? Mesmo que ele tenha um cargo gerencial, ele tem que saber resolver tecnicamente o problema, né? Eu tenho um professor que eu trabalho com ele fala assim, olha, às vezes vem aqui um cara conversar comigo, o cara tem 1000 certificações. Eu faço uma pergunta básica para ele de servidor, o cara não sabe responder. Espera só um minutinho. Então, vocês veem, isso justifica, né, que o mercado tem espaço para todo mundo e tem muita oportunidade. E gente boa, gente qualificada, vai ter boas oportunidades, né? O que a gente vislumbra também de futuras profissões, cargos dentro da área de segurança no futuro, né? O que a gente já tem hoje, que é o perito forense computacional, né? Um perito forense digital, né? Que inclusive é uma das maiores áreas de especialização do nosso curso de defesa cibernética. Por quê? Porque nossa faculdade BPTEC somos mantidos, nossa mantenedora é a empresa IBPTEC, que cuida da parte de perícia forense computacional. Então, nosso grande know-how, nós temos um vasto know-how na área de forense computacional, que é uma desses grandes guarda-chuvas da segurança, né? Que eu sempre bem que falo para os alunos, que a gente tem 3 grandes áreas na segurança, que é você pode ir para forense, você pode ir para redes, ou você vai para cibersegurança propriamente dita, né? O forense já é um mundo em si à parte, né? Que entra tanta perícia de áudio, vídeo, perícia de dispositivos, computadores, né? Quem está no especializado, não sei se ainda teve ou vai ter, a gente tem o curso de forense computacional, a disciplina de forense computacional com a professora Tassiana é muito legal, muito super completa, né? É um dos nossos fortes, né? Falando também outras perspectivas futuras, analista de ameaças, né? Uma visão mais estratégica da segurança, né? Nesse contexto também surge a função de engenheiro de segurança quântica, para garantir a segurança do sistema, especialista também de blockchain security, e também um outro termo novo que surge, que é a cyberresiliência, como um diferencial competitivo. Então, o que a gente pode esperar do mercado de oportunidades, né? Investimento crescente em soluções de segurança, expansão de carreiras acadêmicas e certificações, e também, né, o meu xodozinho, né, tem que falar a verdade, que é o uso de simuladores cibernéticos para aprendizado, né, para capacitação. Que eu sempre conto essa história dos simuladores. Os simuladores de ataque e defesa, eles têm uma história muito interessante, que eles surgiram
em meados de 2004, se não me engano, a Marinha nos Estados Unidos, eles viam que o pessoal que se formava em TI ia trabalhar com eles em operações estratégicas, né? Tinha algumas skills que ainda não estavam suficientemente desenvolvidas, ou eles não se sentiam suficientemente seguros. Então, na época, eles tinham, acho que era simulador de internet e mais um outro software, que agora eu não me lembro, que faz tempo que eu li esse artigo, né? E eles falaram assim: olha o seguinte, vamos fazer tipo um bootcamp, que o pessoal fala, vamos fazer uma imersão, e ainda pegaram esses caras que tinham acabado de se formar em tecnologia, fizeram como se fosse esse bootcamp em alto mar, dentro de operações, e esses marinheiros que eram da área de segurança, de TI, eles se sentiram muito mais capacitados depois que eles passaram por essas atividades de simulação reais, né? E isso daí foi o grande boom para o desenvolvimento dos simuladores de ataque e defesa, né? Hoje a gente tem simuladores com diferentes marcas, né? Diferentes nomes. No Brasil, os simuladores ainda são como se fosse uma novidade, né? Mas nos Estados Unidos, essa realidade, como eu comentei para vocês, pelo histórico, já está lá mais ou menos já há uns 20 anos. Então, tanto que, assim, cada estado americano tem seu simulador, é chamado Cyber Range, quem tiver curiosidade. Então, você vai ter Cyber Range Virgínia. Se você mora na Virgínia e você tá terminando o colegial, ou tem pelo menos o colegial, a Universidade da Virgínia disponibiliza o simulador de ataque e defesa. Você provando que você mora lá, você pode utilizar online gratuitamente esse simulador deles, lógico, né? Tem os simuladores que tem diferentes níveis, tudo, mas tem essa disponibilização. Eu acho muito interessante que lá tem isso muito bem desenvolvido. Hoje, nível Brasil, o que a gente tem de simuladores? A gente tem os simuladores que o próprio governo utiliza, né? Tem os simuladores que foram desenvolvidos e customizados para o Exército, né? Junto com a Escola de Engenharia Militar do Rio de Janeiro. Mas nível comercial, né? Que aí sim eles foram desenvolvidos e foi desenvolvido, foi customizado. E só em termos de solução comercial aqui no Brasil, a gente tem apenas soluções trazidas de fora, né? Às vezes, os maiores grupos são grupos israelenses também. Esse tipo de treinamento desses super simuladores, normalmente, os top são super caros, assim, pago em dólares, assim, cobrados por hora. E, assim, o que a gente vê? Que esses simuladores, né, eles são 880. Ou eles são muito básicos, basais, né? Gente, espera um minuto, senão vai cair minha bateria. Ou eles são muito básicos, ou eles Professora são. Ângela, Oi, professora Ângela, só um sim, minutinho, desculpa interromper. Dá uma olhadinha aí, ou na bateria, ou na sua conexão, pronto. que a sua imagem está congelando um pouquinho e vamos fazer um teste. E aí você volta só um pouquinho nessa frase, por favor. Vê se voltou. Está voltando, ainda está congelado. Deixa eu fazer um teste aqui com um dos alunos. Vinícius, a imagem da professora Ângela está congelada ou está normal? Está normal para ti, né? Voltou, Ângela, agora voltou. Ai, que bom. É bom que eu também lembrei do nome do simulador do Exército Brasileiro, que é o Guardião. Tá? Eu tava aqui, ó, qual que era o nome mesmo? É o Guardião, gente. É que é muita coisa na cabeça. Mas depois vocês podem procurar na internet. O Guardião tem o Guardião e tem o CIMOC, que são o Cyber Range brasileiro. Eles foram customizados junto com o IME, no Rio de Janeiro, né? Foi desenvolvido todo um sistema, foi feita uma série de customizações, porque nenhuma solução comercial atenderia a questão de estratégica, né? É, temos para o país, né? Até mesmo porque, né, tem aquelas às vezes boas práticas, que às vezes, vamos supor, você não vai comprar componentes que às vezes podem vir, por exemplo, sei lá, da China, vai que tem, né, vírus espião, né?
coisas desse tipo. Então, o pessoal tem todo um case, quem tiver curiosidade, do CIMOC e do Guardião, tem na internet. Tem até teses de mestrado, doutorado também disso daí, contando todo o desenvolvimento e a customização dos sistemas, tá? Como simuladores de ataque e defesa para uso para estratégia de segurança nacional, né? E para capacitação de pessoal de TI, o que eu posso comentar como meu relato como professor e como usuário é que a gente cai no 880, né? Tem aqueles que são gratuitos, que sejam. Tem desde aqueles que, assim, Faroeste Cyber Range. Parece que é Você vai lá e fala, vou entrar. Você fala assim, então tá bom, vou fazer a simulação. Não tem nada de simulador, na parte é um quiz, e ele ainda te dá depois o certificado de Cowboy Cyber Range, entendeu? Tem bem lúdicos, assim. Tem já alguns que são um pouquinho mais complexos, mostrando um case de forense, né? Que é como aquele. Eu até passo também na disciplina de novas tecnologias, tem o laboratório Blue Rangers, Blue Cyber Range, Blue Rangers. Eu vou lembrar o nome, depois eu deixo aqui para vocês, que também tem alguns gratuitos com casezinhos assim, né? A gente percebe que o pessoal toma primeiro assim, toma um susto e fica meio frustrado, porque assim, são múltiplos conhecimentos que às vezes você precisa ter, e às vezes a pessoa espera que logo ela vai ter uma boa performance de primeira, né? E não é assim, tem toda uma curva de aprendizagem para utilizar esses simuladores, né? E o que a gente vê daqueles que são top da galáxia, né? Além de serem super caros, o treinamento é muito complexo, muita quantidade de conteúdo. Só tem basicamente, apesar de na literatura a gente achar 50 mil times de cores de chapéu, né? Cinza, azul, verde, tal. Na prática é só Blue Team e Red Team, tá? Então, e aí o que acontece? Você sempre vai ter 2, 3 que vão ter uma performance muito boa e vai ter uma porcentagem que não considera satisfatório esse tipo de ferramenta. Que é isso que o pessoal ainda discute muito nos artigos científicos, que por mais que eles evoluam ainda, a gente não consegue ter uma boa aproveitamento por todo o público que utiliza. Mas é uma ferramenta que, sim, a gente tende a utilizar cada vez mais e trazer cada vez mais para aprendizagem em defesa cibernética. Inclusive, né, tem os gratuitos, que depois eu comento, e também a faculdade também está estudando também de disponibilizar uma delas também para quando tiver alguma atividade presencial que vocês possam utilizar. Então, vamos falar um pouquinho também de transição de carreira para cibersegurança. Apesar de contas, como eu falei, né, tem uma galerinha que, sabe, desde pequeno já queria ser cyber defender, mas tem uma galera que já estava no mercado e virou o pescoço para o lado e falou: acho que aqui é um pouquinho mais interessante, né? E eu sou uma dessas, sou um case, entendeu? Eu sou um case típico de transição de carreira para a área de cibersegurança. Por quê, professora? Porque a professora, né? A professora sempre foi menina prodígio. Com 20 anos, a professora já era formada farmacêutica. Só que a professora não gostava de ser farmacêutica, sabe? Ela gostava sempre de coisas mais exatas, mais técnicas, de equipamento e tal. Então, aí depois eu conheci a área de engenharia, gostei, fui fazer engenharia. E aí estava tudo muito bem, obrigada. Fui fazer depois meu doutorado na área de eletrônica, né? Cheguei a trabalhar na indústria farmacêutica com testes de software, validação de sistemas computadorizados, porque eu trabalhava com geração de relatórios para a Anvisa, né? Então, esse era o meu mundo, era basicamente validação e teste de software, era isso que eu conhecia era o meu mundo de TI, né? Até que depois ali do doutorado, eu conheci o pessoal da arquitetura de redes, fui conversar com meus vizinhos, fazia uns vizinhos lá que faz teste na eletrônica, aí comecei a achar mais interessante, aí virei o pescoço. Falei, nossa,
que é muito mais interessante, né? E aí acabei fazendo essa migração, né? Para a área de segurança, né? Dados interessantes, né? Que muitas vezes, né? A gente vai até em eventos e a gente vê que, tipo, pode falar que mais de 90% do pessoal de segurança, ninguém veio da segurança. Tem gente que era desenvolvedor, tem gente que era programador, tem gente que era da área de engenharia de software. Em algum momento, a mosquinha da segurança passou por lá, né, e deixou o mundo dele mais colorido e ele resolveu migrar. E a gente vai ver que a gente tem uma série de características interessantes que que norteia um profissional de segurança que é meio comum a todos, né? Hoje a gente tem profissionais de segurança que não só vieram da área de tecnologia, mas vieram da área de engenharia, da área do direito, como a Sandra Vilela, que está aí participando com vocês. Tem gente que veio da área de administração, até da área de psicologia, né? Então, por quê? Porque sempre vai ter a cibersegurança em si, ela também é uma ciência multidisciplinar. Então, nesse ponto, ela acaba abraçando profissionais de diferentes áreas, desde que eles desenvolvam as skills necessárias, né? Uh... Bom, hoje as principais áreas de atuação na área de cibersegurança, né? A gente vê pessoa atuando muito na parte de governança, risco, compliance, né? Gestão de identidade, monitoramento de redes, detecção de redes, de intrusos. Nossa, quem tinha feito assim computação há 15 anos atrás, 20 anos atrás, ia falar, então tem um tempo atrás ninguém mais ligava para a rede. Até ter os ataques cibernéticos que entram pela rede. Aí a rede agora, se você abre YouTube, eu não posso falar marcas nem pessoas, mas vocês sabem de que eu estou falando. Você abre o YouTube, o que tem de nego lá? Olha, aqui ele mostra 3 livrinhos de rede fininho e fala assim: olha, esses 3 livros você vira um cara de redes, como se fosse a coisa assim, super simples, 3 livrinhos. E aí você vê o quanto a área de redes voltou a crescer, né? A parte de arquitetura, a parte de operações, a parte de desenvolvimento seguro, resposta a incidente, a parte forense digital, como eu falei, que é o, que é o core business aí da faculdade. A área de inteligência de ameaça também é uma área muito, muito interessante, tem crescido bastante. Auditoria, garantia de segurança e também a parte de cloud, né? Qual o perfil psicológico que a gente tem, né? O perfil psicológico, em linhas gerais, do pessoal de cibersegurança, eles têm capacidade analítica. Por quê? Porque às vezes você tem que analisar um monte de dado, então você tem que ser detalhista, tem que ter uma visão de perito, você tem que ter um pensamento crítico, porque você tem que questionar, muitas vezes, e fazer associações, analogias de onde está vindo, para onde vai. Tem que ter resiliência, controle sob pressão, né? Que é uma das características mais fortes que eu vejo o pessoal da área de cibersegurança. Tem que ter curiosidade para aprendizagem contínua. Por quê? Porque às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já cheguei a dar aula para uma sala de computação, de último ano de engenharia de computação. A gente estava dando aula de disciplina de segurança e perguntamos quantos alunos daqui vão querer ir para a área de segurança. Tinha uma sala de 40, só tinha 3. Eu falava, mas por quê? Segurança não é legal? Ah, não, professor, segurança é muito legal. Qual que é o problema? O problema é que tem que estudar bastante. É uma outra ciência, é um outro mundo além da computação, é um mundo à parte. Então, assim, então pessoas que têm curiosidade e essa curiosidade aguçada de aprender novas coisas, deixa eu ver qual que é o novo golpe que estão dando agora, sabe? É uma área extremamente dinâmica, né? TI já é assim, segurança ainda é muito mais, né? E também, né, o perfil psicológico, né? É postura ética e também de responsabilidade social. Claro que você não vai utilizar os seus conhecimentos, né, para o mal, né? Alguns dados aqui de curiosidade, né? Ainda tem muito pouca mulher na área de segurança,
né? Nós temos de 20% a 25% de mulheres na área de segurança, homens ainda são sua maioria. Temos equipes sem nenhuma mulher, em torno de 11% de equipes sem nenhuma mulher. Equipes que a maioria é feminina, apenas 4%, né? Das populações em gerais, né? 14% dos profissionais se identificam como mulheres, 79% como homens. A maioria, né, acaba atuando na área de governança de risco, depois, segundo área, na área de gestão de segurança e arquitetura. Profissionais vindos de outras áreas, em torno de 18% dos profissionais vieram das outras áreas de TI. Mulheres, 23% de mulheres migram de carreiras para a área de segurança, de carreiras que não são de TI. E muitas possuem até diploma de diversas áreas, como direito, gestão, negócios, ciências sociais. Aqui, né, vale a pena a gente fazer um parênteses da questão do direito. Hoje, com o direito digital, a gente tem muita gente, advogado, simpatizante, entusiasta da defesa cibernética, né? Então, tem essa movimentação, tanto do pessoal de, de direito digital, quanto o pessoal mesmo que trabalha como perito, né? Peritos judiciais, para desenvolverem essas habilidades na parte principalmente do forense computacional, que conversa muito com eles, né? A gente chegou a ter uma turma aí, né, Sandra, que tinha 60% da turma era tudo advogado, né? E aí você vai falar, professora, mas os advogados iam bem, ia. Teve um colega que, né, Sandra, no O integrador André, do ano passado, o André, o cara fez um framework. Cara, você põe os programador no chão, entendeu? O cara desenvolveu um framework, o trabalho, né, projeto final dele de curso, integrador, e era advogado. Então, assim, se você vem de outra área, ou se é a sua primeira graduação, se é a sua primeira graduação, não escute isso. Se você vem da segunda graduação de outra área, que não é uma área tecnológica, não se coloque rótulos, entendeu? Porque eu sou tal área, eu vou ter dificuldade. Gente, eu vi a nossa turma de direito que se formou, que tinha lá uns 60% dos alunos, cada um tinha sua identidade, seus diferentes perfis. Tinha pessoal fazendo projeto final com vulnerabilidade bancária. Tinha gente fazendo, né, como o André fez, de desenvolvimento de framework. Tem um pessoal que fez parte de phishing, tem gente que já pegou parte de gestão, de compliance. Então, assim, tem para tudo, né? Eu costumo dizer que a área de segurança, ela é um grande guarda-chuva. Alguma área ali dentro você vai se identificar. Uns vão mais para forense, outros vão para segurança propriamente dita, outros para gestão, compliance, governança. E tem aquele pessoal também que vai, gosto de ser redes, quero criptografar tudo. Tem para tudo, né? Perfil e habilidades, né? Em geral, é o que vocês vão aprender durante o curso, precisam ser desenvolvidos, né? Conhecimentos de redes, sistemas operacionais, programação, domínio de ferramentas de segurança, capacidade de análise forense e resposta a incidentes. E isso daqui é uma das coisas mais importantes que vocês vão ver que no mercado, muitas vezes, seus futuros clientes, eles têm dificuldade de trabalhar, entender que sofri um ataque cibernético, preciso contratar uma empresa para fazer resposta ao incidente, entendeu? Normalmente, o que eles fazem? O cliente, ele liga para você e fala, estou sofrendo um ataque, o que eu faço? Entendeu? Ou o problema, pior ainda, é quando o seu cliente vê que sofreu um ataque e demora, tenta resolver com métodos caseiros, a recuperação de dados, e vai deixando o tempo passar. E aí só vai ficando muito mais difícil de você entrar com a recuperação de dados e etc. Né? Mas tudo isso aí vocês vão aprender durante o curso e nas disciplinas, tá? E por fim, né,
O curso de segurança, ele permite você ter uma visão multidisciplinar da tecnologia, tanto também tecnologia, dos processos que envolve isso, também de pessoas. Principais desafios que nós temos: migração de profissionais de outras áreas é crescente, educação formal TI ajuda, mas muitas vezes não é suficiente, você tem que fazer, muitas vezes as pessoas acabam indo fazer tecnólogo de defesa cibernética, né? Os MBAs ainda eles estão muito mais focados em gestão, então se você quer desenvolver habilidades hands-on, ainda a graduação de tecnólogo ela é mais indicada. Certificações, experiências, certificações ajudam, principalmente às vezes se você quer entrar numa determinada vaga. Porém, a experiência e você saber resolver problemas tem muito mais valor, né? Teria uma dica que eu poderia deixar para vocês, que é a dica que eu já vi muito, escutei muito de grandes profissionais de segurança que fizeram migração de carreira ou que começaram e conseguiram se diferenciar no mercado de uns outros. É vocês se apegarem aos detalhes. Os detalhes, os conceituais muito, muito bem feitos, entender, ter uma base do conceitual básico muito, muito sólida e saber muito bem os detalhes. Isso vai trazer diferença para vocês, um diferencial competitivo em termos de mercado. E por fim, né? O que a professora acha que o que a gente vai ter para o futuro, né? Projeções futuras de 2030 em diante, um novo conceito, que é o chamado Security by Design. Antigamente, agora eu vou fazer aqui um adendo, tá? Antigamente, né, a professora veio, né, como eu falei, da indústria farmacêutica, vim da área de qualidade. E quando a gente tem qualidade, a gente pensa na qualidade do produto, em todas as etapas de desenvolvimento dele. Então, na área de qualidade, é muito comum a gente conhecer o termo chamado Quality by Design. Então, quando eu vou desenvolver um produto, eu já coloco a qualidade que eu quero, os requisitos que eu quero, a qualidade intrínseca que ele precisa ter, para depois não ter que fazer customizações. A professora está muito abstrata. Dá um exemplo disso. Claro, vamos falar de, né, quem lembra aqui, dos ERPs. Os ERPs, quando começaram, eles eram o quê? Eles desenvolviam os pacotes e eram pacotes genéricos. Então, o cara vendia da funerária à indústria farmacêutica o mesmo pacote. Só que acontecia, quando ele ia implementar, não, peraí, esse sistema aqui, meu processo aqui tem peculiaridades. Então, constantemente, os módulos dos ERPs, eles precisavam sofrer customizações. Então, essas customizações, elas aumentavam custo e aumentavam o prazo de entrega do projeto. Então, normalmente, começava que a empresa estava comprando um RP, pagando X, e depois as customizações e adequações para as necessidades dela, terminava gastando 3X. Então, nesse contexto, se criou muito, né, principalmente na área de gerenciamento de projeto, a questão do Quality by Design, que é você, no momento que você desenha um projeto, seja de um produto ou do serviço, para uma empresa, para o seu cliente, você já vai colocar os requisitos da qualidade, os requisitos de usuário. E quando a gente falava de requisitos de qualidade, não é só requisito do usuário, mas também normativas, ver que você está de acordo com compliance, etc, etc. Então, ok. Então, se entende que esse conceito que se tinha de quality by design era que a qualidade ela já era construída junto com o produto. E hoje a gente sabe que seja quem trabalha com as redes, quem trabalha com IoT, quem trabalha com sistemas embarcados, que a segurança ela acaba sendo a última camada a ser colocada no sistema. Então, o que eu vejo assim de termos técnicos para o futuro, que é também uma crítica que eu faço nos trabalhos, é a gente tem que começar a desenvolver os produtos inserindo não somente o Quality by Design, mas também o Security by Design. Então, a segurança ela já tem que ser pensada desde o começo do projeto do produto, entendeu? Desde a fase de projeto conceitual.
E não ser, depois que eu fiz tudo, então tá, vou ver o que eu vou colocar de camada de segurança aqui, entendeu? Qual que é a grande vantagem disso? A gente reduz custos, a gente deixa o sistema mais seguro, a gente reduz perdas, a gente reduz retrabalho, tem uma série de vantagens. Mas, enfim, a ideia aqui era mais introduzir esse tema, né? Hoje, assim, é um tema muito, mais assim, considerado futurista para a área de segurança, mas eu acredito que, principalmente para o pessoal que vai para a área de engenharia de software, desenvolvimento, sistemas embarcados, é uma realidade que a gente vai trazer, sim, para o futuro. Aí ser o quality, ou não somente o quality, como também o security by design. E é isso, pessoal. Professora Ângela, Diga, nossa, Sandra. obrigada, mas podemos explorar mais um pouquinho os seus conhecimentos Claro, antes da gente pronto. finalizar? Parei de Voltou isso. Antes de uma vez fazer também a minha pergunta, mas eu vou passar aqui. O Vinícius contribuiu com algumas informações aqui no chat, de forma bem interessante, mas ele fez uma pergunta, então vamos começar por essa pergunta que foi um pouquinho ali atrás, quando você comentou sobre a questão da computação quântica, né, dessa questão comercial. Quanto tempo você acha, você acredita, já que não é um assunto tão novo como ele colocou, de fato não é, como foi no passado, a gente falava de IA, né? A inteligência artificial já é bem antiga, e aí ela teve essa evolução e agora essa crescente exponencial considerável para da generativa. Então, nesse sentido, você tem acredita em quanto tempo essa realidade comercial da computação quântica vai acontecer? Você tem uma aposta? Olha, Vinícius, não tenho bola de cristal, mas eu vou dar um chute, tá? Eu acho que com a velocidade que as coisas estão andando, acho que em 5 anos a gente já vai ter uma revisão da maneira como a gente enxerga a segurança e a criptografia. Porque, para você ter uma ideia, Vinícius, 2023, a gente já estava com um computador quântico, com programas de quântica, com Python, e que você poderia, você mesmo já tentar fazer alguma coisa. Então, não estou falando dos supercomputadores, né? Mas você é chamado de que, se não me engano, é Yellow Bird, preciso procurar para não falar besteira. Mas 2023, que eu tinha ido na escola de verão de física, o pessoal já estava ensinando computação quântica com o Python, né? Usavam esses algoritmos para Yellow Bird, era bem complexo, né? Mas tem esse advento, né? Agora está sendo investido muito dinheiro na pós-quântica, né? Eu acho que em termos de 5 anos aí a gente já vai ter. É um chute, viu, Vinícius? Então, fazendo um comentário, né? Eventualmente é um período bem breve, né? 5 anos passa assim tão rápido, né? Se a gente for pegar esse mundo da inteligência artificial e É. somar com a computação quântica, o que a gente vai conseguir fazer, né? Que tipo de técnicas a gente vai conseguir fazer para análise mesmo das vulnerabilidades, né? Para melhoria do software, para melhoria da nossa rede, análise eventualmente de estatística, né? Uma carga muito maior de rede, vai ter uma resposta muito mais rápida, até mesmo do que um monitoramento que tiver na tela. Às vezes, um operacional mesmo, uma pessoa não consegue eventualmente acompanhar ali em tempo real. Vai demorar alguns minutos para ele perceber, pô, isso aqui está fazendo sentido. De repente, né, esse negócio de computação quântica parece, pelo menos para mim, bastante distante, mas pela experiência, né, o comentário pode ser que não esteja tão distante quanto na minha cabeça. Não, eu acho que se você procurar. Peraí que eu vou. Eu tinha dito saindo de pós-gripe. Desculpa, tá? Desculpa aí que eu tô com a voz um pouco rouca. É, pode procurar no Google. Você tem programação com Python, quântica, se não me engano, chama Yellowbird. Porque em 2023 eu já participei de um curso que tinha laboratório de computação quântica e a gente rodava, lógico, roda numa máquina virtual, tudo, mas você já tinha pelo menos essas basezinhas
já os qubits e tudo mais para testar. Agora, a pós-quântica mesmo, né, que essa questão que vai realmente dar um choque em termos de segurança, assim, eu acho, eu chute, né? Pode ser para mais, pode ser para menos. Se a gente vê pela IA o quanto está evoluindo, né? Tem gente que fala que em 2030 a IA vai chegar na superinteligência, né? Tem uns que já falam, né, um, acho que foi 2022, falavam, né, tinha umas teorias, não sei se você viu, Vinícius, que tinha um funcionário da Google que tinha falado que eles já tinham desenvolvido uma superinteligência, que tinham, que um funcionário depois foi demitido falando isso daí, que eles não estavam tendo controle, né? Então, comentando, né, o pessoal, os americanos, eu tenho alguns contatos com o pessoal que é lá dos Estados Unidos mesmo, a trabalho aqui de auditoria, etc, né? E, pô, realmente a gente percebe que o pessoal lá tá muito à frente em questões de pensamento, em questão de tecnologia, né? Se a gente for ver bem lá na história, pô, os caras criaram a internet, né? Então, o que não tem, por exemplo, governamental, algo talvez até mais mesmo do que empresas privadas, né? Então, isso é bem delicado e confuso, pelo menos para mim por enquanto, né? Parece que é algo distante, mas pode ser que para eles, com tecnologias mais avançadas, já sejam a realidade. A gente vai chegar aqui 5, 10, 15 anos, às vezes até mais, né? Para que a gente consiga desfrutar aí dessa tecnologia, né? Então, a gente tem que ficar sempre ligado no mercado e se atualizar sempre, porque realmente as coisas estão andando a passos largos, vamos dizer assim. É, é assustador. Mas depois, se você tiver curiosidade, você procura o Vinícius de programação com quântica. Obrigado, viu? Nada. Professora Ângela, e também o Vinícius colocou aí durante o seu comentário, e eu acho que você pode falar um pouquinho, talvez, porque faz todo sentido. Ele falou que realmente é muito importante, né, Vinícius, a presença do público feminino, cada vez mais, né, tentar trazer o público feminino. Então, porque a mente feminina, de fato, pensa diferente da mente masculina, não generalizando, mas na sua grande maioria, né, porque há as exceções de mentes masculinas nesse sentido. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você tem uma ideia de qual a melhor forma, né, nós ou qualquer dos colegas aqui podem responder, de engajar melhor esse público feminino, né? Porque é tudo uma questão de evolução, né? Uhum. É da história aí, né? Na sociologia. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que aí a gente já cai também no mesmo grupo de assuntos, né, que a gente fala das mulheres na ciência, né, das mulheres da engenharia, né. Então, eu tenho duas visões do assunto, né. Eu tenho minha experiência de campo da área de engenharia, que, assim, pra mulher, assim, engenharia de campo, pelo menos nas áreas que eu atuei, né, não é fácil, né? Peguei ainda uma época que se tinha muito preconceito, né? Hoje chamam de bullying, né? Mas acho que não era bullying, é preconceito mesmo, porque é um ambiente com muito homem. Então, a mulher, para você ganhar um respeito, né? Você tem que ser. A gente falava que a gente tem que ser duas vezes melhor que os caras, porque a gente tem que pegar os detalhes, né? Então era sempre assim, né? Eu lembro que gente, eu já cheguei a ser engenharia de manutenção, eu ia em oficina passar ordem de serviço, os caras faziam rodinha, entendeu? Tinha cara que não pegava ordem de serviço comigo, porque eu era mulher. Então, assim, eu peguei já esse ambiente hostil, né? Mas também já peguei ambientes, de engenharia mais corporativos, mesmo interno, que o pessoal falava: porque aquela questão, você é mulher, será que isso aqui serve para mulher?". Isso nas exatas em geral, né, a gente vê poucas mulheres e ainda se tem paradigmas, né. Mas, com relação
lá na USP, na física, o pessoal tem umas faixas assim, fala, estude como uma mulher, programe como uma mulher, né? Eu acho que, assim, se a gente olhar pela história, né, uma das minhas ídolas é a Marie Curie, né? E, assim, ela foi uma mulher extremamente à frente do seu tempo, ganhou, né, ganhou o prêmio Nobel, e ela não precisou, assim, entrar em grandes estratégias. Ela simplesmente foi muito boa naquilo que ela fazia e, como eu falei, você pegou os detalhes, entendeu? Então, eu acho que, assim, dependente, assim, se você é mulher, homem, ou seja, qual o gênero que você se identifica, para você ganhar destaque no mercado, você tem que se preparar muito bem, ter uma base muito boa, desenvolver habilidades técnicas e você pegar os detalhes. Isso é o que eu vi no mercado. Agora, respondendo da Sandra, como engajar mais meninas para a área de exatas, para a área de segurança, de TI, mesmo até mesmo das ciências, né? Eu acho também um pouco também de desenvolver informações, né? Que às vezes as meninas falam assim, poxa, né, que legal, eu posso falar por mim, então eu de novo sendo case, né, eu quando tinha 18 anos eu já queria fazer engenharia, mas eu ficava assim, mas será? Mas será? E aí ninguém me apoiava, aí eu não sabia o que fazer, tinha 18 anos, meu pai falou, você tem que fazer uma faculdade qualquer, eu tenho, nem com 18, eu tenho com 17, então tá bom, vou fazer qualquer coisa por fazer, o que eu gostava de química e achava legal biológica, aí fui fazer farmácia. Aí nunca me encontrei. Aí quando eu fui trabalhar, que eu entrei na indústria farmacêutica, eu descobri a engenharia, eu falei, uau, nossa, mas aqui o mundo é muito mais legal. Então eu acho que às vezes assim, a disponibilização de informação, né? Levar as informações que às vezes as meninas podem saber, nossa, tem um negócio super legal que eu não achava que tinha, né? Que às vezes é muito mais natural dentro dos nichos de interesse, às vezes mais de público masculino, né? Então eu vejo que é muito mais isso. Mas também as meninas têm que falar, quando as meninas resolvem ir para a área, elas acabam sendo muito boas, porque a mulher em si ela é detalhista, né? Então acabam normalmente tendo boa taxa de sucesso. E agora eu vou falar a minha visão de quem veio de engenharia e de computação, na área do setor de TI. Eu falo para vocês que a minha experiência no TI, ela foi muito mais saudável e muito mais prazerosa do que na engenharia, entendeu? Eu não peguei nenhum ambiente hostil na tecnologia, na engenharia, sim, pela própria natureza, né? Da engenharia elétrica, né, pessoal? Então, assim, mas na tecnologia, inclusive, por exemplo, ali na USP, os maiores professores de computação, uma das maiores nomes de inteligência artificial do Brasil é mulher, né? Então, eu acho que na verdade, é tudo tratar de competências, desenvolver as competências e estimular as meninas a conhecerem mais. Eu acho que é isso. Não, com certeza, porque já é mais a natureza da mulher, né? As relações humanas, elas são mais, as humanas são mais tendenciosas, também tem esse número, né, Ângela, de, de profissionais, mas é o que você falou, a partir do momento que faz a transição e tem essa dedicação, essa habilidade, e aí é uma questão científica comprovada, neurológica feminina de hiperfoco, até às vezes, né, que muitos criticam ou não, mas tem essa potência. E eu, por fim, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui de nenhum colega, né? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, aproveite aqui um momento para a gente encaminhar para o encerramento, mas refletindo sobre as questões de vulnerabilidades, que essa é uma parte também aí depois desse bichinho, né, da segurança que me mordeu também, claro, dentro de uma intenção que eu tenho, mas olhando para esse 2030 que você trouxe, o que você acredita que seja o maior ponto
de vulnerabilidade que a gente vai enfrentar. Eu quero te ouvir e eu tive um pensamento, e talvez o Vinícius aqui também pode complementar, porque durante a sua fala ele comentou algumas coisas. O que você vê como sendo o maior desafio, né, de um cyber defender ou da própria segurança, né, da informação, mesmo que a gente vá avançar e realmente você falou sobre security by design, que é indispensável, não tem como, né, isso não ser a realidade aí dos novos desenvolvedores. Então fala um pouco para a gente, qual que é o teu sentimento nesse sentido, sentimento e experiência, obviamente, né, do que você já está vendo. Então, analisando de uma forma mais holística, né, a sua pergunta, né, em termos globais, o que eu entendo para as pessoas em geral, né, que traz mais desafios é a questão das cidades e a vida das pessoas estarem hiperconectadas com dispositivos. Porque hoje você tem um smartwatch, né? Meu não é, meu é é o tradicional, mas normalmente você tem o smartwatch, que normalmente ele vai estar lá, está sincronizado com o celular, que está sincronizado com a Alexa, que está sincronizada com a máquina de café, então a gente está tendo, né, a vida muito sincronizada com vários dispositivos. Quanto maior o número de sincronizações, né, que é esse boom que a gente tem do IoT, né, vai aumentando as vulnerabilidades, com certeza. Só que aí também as pessoas não têm aquele, pelo menos um treinamento mínimo necessário para saber, tudo bem, eu tenho um robô aspirador, como eu falei, né, que está conectado no celular, que está conectado com a Alexa, que está conectado com não sei o quê. Você pode fazer isso? Pode, é maravilhoso a gente ter, né, tipo o Jacksons, né, a casa que se autolimpa, e o meu sonho era ter uma Rose, entendeu? Né, que agora virou o robô Tesla. Eu falei que eu vou comprar um, acho que ele vai se demitir quando ele descobrir a quantidade de serviço que ele tem para fazer em casa. Então, assim, só que qual que é o problema de tudo isso? O que eu vejo? Esse excesso de interconexões que a gente tem. Isso vai aumentando as vulnerabilidades. Eu também quer ter um, Vinícius? Vinícius, eu quero um robô Tesla para ele fazer serviço de casa, principalmente passar roupa, guardar roupa, sabe? Então você fala dessa interconexão de sistemas digitais, desses ecossistemas digitais muito totalmente, né, interconectados, onde, e aí com certeza você vai ter as janelas de vulnerabilidade cada vez maiores, atribuindo aí um fator humano, obviamente, porque a velocidade com a qual a tecnologia está crescendo, a capacidade de compreensão, né, pelo menos assim, dessa faixa em transição, né, de idade, e as gerações aí, YX, ainda um residual baby boomer aí, né, se a gente pudesse falar, porque os nativos já vão pegar um pouco mais disso, né? Já vão respirar o security by designers, né? Como você mesmo falou, né? Então, Sandra, tem um ponto complexo, interessante, né? Tem um ponto interessante, que é o seguinte: hoje aqui no Brasil, a nossa malha de transmissão de sinais com o pessoal de telecom, ela é muito fraca, entendeu? Então, por exemplo, eu quero um carro autônomo, que aí a gente começa a discutir a questão das cidades inteligentes, sistemas embarcados. Sim. E aí, por exemplo, eu quero um carro autônomo. Qual que é o problema de eu ter um carro autônomo aqui? É a variação de sinal que eu tenho, entendeu? O pessoal está em Atibaia, sai de Atibaia, pega Fernão Dias até você chegar em Bragança, você vai ficar alguns pontos em deserto digital, entendeu? É Então, engraçado assim, esse negócio, né, desse cyberespaço, dessas falhas. Pô, o Brasil do tamanho que é, não tem um sistema de satélite próprio, é inaceitável um negócio desse, né? não Aí tem. alguém desliga a chavinha, o que que acontece com o Brasil? Fica totalmente à escura, entendeu? Então, algumas coisas a gente precisa amadurecer bastante, né? Então, porque aí, nesse caso, também a estrutura geológica do Brasil também interfere, porque o que interfere da gente ter essa transmissão, né? A disponibilidade de antenas, que aí vai em questão de interesses de governos, né?
cidades, governos, ah, e também, às vezes, você tem muitas regiões de muitas montanhas. Ou seja, igual você já viu o pessoal que às vezes é piloto de avião, tem aqueles, tem pessoal de, às vezes, que agrônomo, tem aqueles teco-teco pequenininho. Eu conheço um que às vezes ele vai fazendo todas as cidadezinhas. Tem um miolo de cidades ali no, de Minas que ele não passa, que o sinal ali é muito ruim, a chance de perder sinal, de ter problema é maior. Então, assim, o relevo natural também é um dos fatores que interfere. Mas, por exemplo, hoje satélites de baixa órbita, né, resolveriam esse problema, que é o que a gente está tendo, por exemplo, que o pessoal fala dos satélites do Elon Musk, né, do Starlink. Ele está colocando tantos satélites no espaço que você está montando uma constelação de satélites. Então, hoje está sendo muito mais seguro você fazer conexão via satélite tipo Starlink, que você perde menos sinal do que você usar antena de telefonia. Porque ele está pondo tanto, eu sei que ele põe todos os dias, ele põe, mesmo os que queimam, todo dia ele sobe e repõe. Então, ele está montando uma constelação. É tanto que, se não me engano, acho que ele ia lançar o celular da Tesla, que você, qualquer lugar do mundo, você pega internet, se não me engano. Exatamente, né? E esse negócio voltando, é a soberania no cyberespaço, né? Quem é que toma conta? Se hoje parar uma fibra ótica, parar a energia aqui embaixo, eventualmente a gente ainda consegue ter conexão, comunicação, né? O país, eventualmente, que tem os seus próprios satélites, né? Não ficam com o seu GPS, por exemplo, desligado, vamos dizer assim, né? Não perde a geolocalização, não perde eventualmente também a internet em si, né? E a comunicação no geral. Agora, o Brasil aqui, infelizmente, questões, né, que não vamos entrar no assunto governamentais, obviamente, né? Porque poderia desembolsar um bom dinheiro que está no bolso de outros, né? E eventualmente a gente melhorar essa parte para todos, né, da população. Perfeito. Esse sistema, essa fragilidade, né, dos sistemas legados das infraestruturas críticas no Brasil, quando a gente olha para todo esse movimento futurístico, mas real, né, do que está acontecendo da evolução da tecnologia, quando você olha para a robótica na China, e aí a gente assusta, né, fala assim, meu Deus, aqui no Brasil tem que ter um pouco mais de calma, porque a gente acaba tendo mais receios e medos, né, professora Ângela, do que qualquer outra questão, mas também em alguns países da Europa, pelo que eu estou acompanhando. Por isso que, de fato, né, Vinícius, a maturidade e a reflexão sobre como essas evoluções devem acontecer sempre. Bem, isso é o caminho da sabedoria. Infelizmente, como você disse, não vamos entrar em méritos. Ainda mais eu nem posso fazer isso, né? Ainda tendo a minha parte predominante de legalista, ainda percebendo tudo que não está funcionando, mas a gente tem que torcer, né? A gente está aqui, né, Ângela? Todos vocês, alunos, amanhã os que virão, e vocês que pararam para frente, ir formando, é fazer a cultura, né? Segurança da informação é cultura de segurança da informação. E passa por aquele ponto que o Vinícius escreveu aqui para a gente no chat, Ângela. Ele colocou, né, sobre essa questão que, para ele, assim, tirando essa questão acho que é da quântica, né, Vinícius? Me corrija. Se você tirando essa questão da quântica, que é medronta, você falou sobre a questão da engenharia social. Sim. Que passa o quê? Né? Mais uma vez, na cultura. Por quê? Porque que a engenharia social ainda é o maior fator de vulnerabilidade na segurança da informação. Porque a gente não tem cultura de segurança. Então, a gente precisa de mais momentos como esse, de mais educação digital sendo colocada aí, né? Esse é um papel fundamental da Faculdade de BPTEC, né? A gente tem esse compromisso social com a educação digital e realmente, assim como a Ângela é apaixonada com simuladores, eu sou apaixonada com a educação digital e é maravilhoso ver e perceber alunos cada vez mais, né, dedicados, inseridos nesse contexto, é realmente apaixonante. Então, isso só acontece porque a gente tem professoras como você, professora Ângela, que foi minha professora também. Então, eu acho que a gente pode encaminhar para o final, ou você gostaria de deixar mais alguma
recado aí para os colegas e para quem vai nos assistir depois essa aula magna aí na TV Faculdade BPTEC no YouTube, o qual, né, peço para que todos se inscrevam e divulguem aí entre os colegas. Eu acho que, em síntese, todos os pontos de desenvolvimento de habilidades, mercado, tentei passar um pouquinho de cada, né? Como foi mais o intuito de ser mais uma aula motivadora, né? Ter um caráter muito mais motivacional para vocês, o tipo, uau, tem tanta coisa legal. Mas ao mesmo tempo, né? Eu falo que a minha grande frase é que a segurança é uma mãe, ela abraça todo mundo. E seja qual for a área que você mais se interessa na segurança, você sempre vai, com certeza você vai ter um espaço dentro dela, seja na segurança propriamente dita, no forense, nas redes, no compliance, né, no gerenciamento de riscos. Então, ela é um grande guarda-chuva e ela é extremamente democrática. A segurança ela não olha qual que é o seu passado. Ela interessa que você, olha, você quer trabalhar comigo? Beleza, a gente vai junto, mas vamos desenvolver as habilidades. Desenvolva as habilidades que é sucesso, não tem erro. É isso aí. Muito obrigada. Então, eu desejo a todos uma boa noite. O Davi quer falar, então vamos voltar. Fala aí, Davi. Foi sem querer, eu ia reagir, eu ia bater palminha, só que eu apertei errado. Mas agora você vai ter que falar, Davi. Agora eu vou ter que falar alguma coisa? Não, mas só um Isso. feedback então, já que eu vou ter que falar. Eu gostei muito da aula. Eu sou meio que apaixonado pelos temas que foram abordados, né? Principalmente a parte de computação quântica. Eu dei uma estudada um pouco, né? Pesquisando, e eu vi que realmente, né, a computação quântica, ela pode ser um fator meio perigoso, assim, para questão de ataque de força bruta, né, que assim, a computação quântica meio que ia destruir, assim, qualquer senha, né, porque ia ser muito fácil, porque a questão de qubit, né, e bit, o bit é 0 e 1, só que o qubit ele pode ser tanto 0 quanto 1, é ridículo. A forma como isso pode influenciar em possíveis ataques de força bruta, né? Eu gostei muito porque é, o que a professora Angela falou, né? Bateu exatamente com o que eu estudei, então, tipo, faz total sentido. Eu gostei muito de todos os assuntos, na verdade. Não, mas eu gostei bastante da aula. Eu gosto das aulas da professora Ângela, só tive uma até agora, mas eu gostei bastante. Eu espero ter mais no decorrer do curso. Obrigada, Davi. Que bom que eu não falei besteira, né, Davi? Você fez checklist para mim, Davi, que bom. Que excelente, que excelente. Então é isso, meus queridos. Uma boa noite para todos e bom descanso. Não é verdade, Ângela? Obrigada, pessoal. E bons estudos. Obrigada pela presença, pessoal. Como eu sempre falo no final da aula, dúvidas, sugestões, críticas, qualquer coisa, escrevam. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.